Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, rumo à aprovação para esse concurso aí de professor temporário aqui do Distrito Federal. Eu, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ravan Leão, sou especialista em políticas públicas e também já fui aprovado no concurso de professor temporário em 2022, o concurso para professor de Direito. Concorri aqui para a RA de Ceilândia. Falei novamente, fiquei na quinta posição, na primeira para a cota de negro, porém não fiz a heteroidentificação, então fiquei só concorrendo na ampla, né? Contabilidade, direito, administração chamam poucas vagas. Agora eu estou me preparando há um tempo que quero me classificar bem melhor para poder atuar nesse mistério aí, né? Do lecionar para a juventude, né, ali para os adolescentes, nessa formação profissional no campo do direito, né, mais voltado às escolas técnicas. O nosso foco aqui, pessoal, é mostrar para você como você vai conseguir a aprovação, considerando que a gente agora tem 40 itens dos conhecimentos complementares que são bem diferentes e acrescidos de outros no campo das pessoas com deficiência ou também em todo hoje em todo grupo de pessoas abrangidas, né, de alguma forma, como pessoas com deficiência, também denominadas assim pessoas, né, que estão dentro do espectro de neurodivergência, né, a chamada neurodivergência. E entra o autismo, entra vários tipos de transtornos, né, ali inseridos. E o que a gente quer colocar para você? Como você vai se organizar, considerando que tem a legislação, que já é muita coisa, mas ainda também você vai ter que trabalhar 30 pontos de conhecimento básico, 40 pontos de conhecimentos complementares e outros, né, 50 pontos de conhecimentos específicos. Lembrando que dentro dos conhecimentos básicos, a gente tem a parte da legislação. Né? Então, você vai ter que estudar legislação e também conhecimentos complementares, que também tem muita legislação inserida, mas muita mesmo. Eu fiz um edital verticalizado dessa parte de legislação e conhecimentos complementares. Pessoal, por baixo, em número de artigos, seriam muito mais de quase 2.000 artigos se fosse dividir tudo que tem da legislação, mais os conhecimentos complementares de artigos de normativas para que você pudesse ler. É muita coisa. É muita coisa. Por quê? Olha só. Isso aqui. Na Constituição Federal, eles pediram o título 8, capítulo 3, que trata de educação, cultura e desporto. Tá? Aqui, em tese, são poucos artigos, né? Porque dos mais de 250 artigos da Constituição, eles aqui estão querendo de você ali menos de 20 artigos. Muito tranquilo essa parte aqui, o item número 1, tranquilo. Lembrando que, se você olhar por tópico do edital, a parte de legislação possui 14 tópicos. Já somada a parte dos tópicos lá dentro de conhecimentos complementares, vai se aproximar de 85 tópicos, ou seja, teria aproximadamente 65 a 70, né, aproximadamente 65 tópicos somente de conhecimentos complementares. É muita coisa para você analisar. Então, quando você pega a Constituição, poucos artigos, não tem como fugir disso, leitura com afinco, leitura detalhada, analisando palavras-chave e muitos exercícios em cima. Ponto. Lembrando que de educação, no âmbito da jurisprudência, pouca coisa, mas pouca coisa que pode surpreender. O homeschooling, o georreferenciamento, quem estuda comigo sabe do que se trata, a questão de o Estado determinar políticas públicas no campo da educação, qual a situação que isso pode acontecer, que a justiça determine políticas públicas de educação, lembrando que as políticas públicas, em primazia, ela é de atuação do Poder Executivo, também há políticas que vêm do Poder Legislativo, são políticas regulatórias, e o Poder Judiciário vai atuar em último momento, em última rácio, para, né, que essas políticas públicas de educação aconteçam. Então, jurisprudência, aí você tem que ficar de olho. Lá na adoção também a gente tem algumas jurisprudências, né, por exemplo, a adoção pelas pessoas em relações homoafetivas.
também tranquilo, isso tem que ficar de olho. Quando a gente vai para a Lei Complementar 840 de 2011, que é o nosso Estatuto de Servidor aqui do DF, tá? Eles pediram o título 1, 5, 6 e 7, também um volume de artigos pequenos, que você também tem que fazer uma leitura com afinco. A gente vem para a LDB, 92 artigos, ou um pouco mais, se não me engano, é o número de artigos da LDB. Você que vai fazer concurso de professor, você tem de dominar a LDB, não tem jeito, porque é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É o carro-chefe. Lá na assistência social, o carro-chefe é a LOAS. Lá no SUSP, na Política de Segurança Pública, a gente tem uma lei federal do SUSP. Lá na política que lida com adolescente, autor de ato fracional, o coração é o SINASE, né? A Lei 12.594 de 2012. E aqui o coração dessa parte inicial de educação é nada mais do que a LDB. Ponto. A gente vem para o ECA. O ECA dá aproximadamente dos seus 260 artigos. Na prova de educação se cobra aproximadamente 80 artigos. Tá? Você vai pegar ali aquela parte que vai do artigo 1º, passando ali da proteção integral, o conceito de criança e adolescente, os direitos fundamentais, como que se aplica a lei, o artigo 6º da teleologia, né? A lei tem um fim social, e vem do artigo 7 até o artigo 15, a parte de saúde, 16, liberdade, 17, respeito, 18, dignidade, 19, aquela parte de convivência familiar e comunitária, vai até o 52, que aqui entra acolhimento, apadrinhamento, família natural, família extensa, família substituta, guarda, tutela e adoção, tudo aqui. Aí a gente vai lá para o artigo 53, 54, educação. Sai daqui, a gente vai lá para o artigo 131 a 142, conselho tutelar. Essa é a base central de ECA para concurso de educação, tá? Tranquilo. Na LODF, a gente tem gigantes professores de LODF aqui no DF, né, em especial no DF. Título 1, 2, 3, 4 e capítulo 5, mais voltados ao campo da educação. Aqui de toda a legislação ali da LODF, aqui não chega a dar 1/4. Ou seja, 25%. Então é tranquilo de você fazer esse estudo também. Aí vem uma resolução número 2 de 2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Lembrando que os conselhos de educação do DF, Conselho Nacional de Educação, são instâncias, né, são colegiados de gestão de políticas públicas que vão normatizar e deliberar a respeito da política pública de educação. Né, em tese, tem uma formação paritária, metade do Estado, metade da sociedade. Outro decreto aqui, PDPM. PDPM você tem que estar de olho no decreto, só me engano, 42.590 de 2021. Lá naquele decreto tem um início do decreto pequenininho de 4 artigos, tem que ficar de olho ali em algumas funções. Depois ele vem com seus 9 eixos, correto? Temos tese para CI, trabalho, educação, saúde, enfrentar violência, participação da mulher na política, igualdade rural, cultura, comunicação, né, e esporte. Depois, enfrentar lesbofobia, né, sexismo, machismo, também racismo entra aqui. E também, no último, igualdade entre mulheres idosas, PCD e mulheres jovens. Esses são os eixos. Nos eixos, o que você tem que dominar? Objetivo geral, objetivo específico e meta. Muita coisa. Grava-se a meta e, por exceção, por exclusão, eu vou chegar nos demais. Até porque os objetivos gerais, simples, muito genérico, não é nada detalhado, não é nada direcionado. Beleza. Saímos daqui. O decreto 4498 de 2023, esse decreto tem que ler todo. Tranquilo? O plano do DF de educação, que foi até para 2024, tem que dar uma lida nele, é um documento até grande. Aí vem essa Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, quem já estuda para educação já domina isso aqui, porque isso aqui já é muito recorrente na parte pedagógica, né? Tranquilo? Diretrizes curriculares nacionais do mesmo jeito para educação básica. Currículo em movimento, ou seja, do item 10 até o item 14, que é diretriz de avaliação sobre essa questão desses novos formatos educacionais, isso aqui quem já estuda para educação já tem que estar dominando. Não tem jeito. Tranquilo. Agora a gente entra na parte que vai surpreender, é onde vai desequilibrar.
Se você está muito bom na parte básica e nessa parte de legislação, se dedica aqui. Se você está mediano em tudo, você vai precisar também melhorar aqui. Agora, quem já estiver dominando isso aqui e tiver o básico do resto, vai conseguir chegar. Porque olha quantas coisas são aqui, mais de 60 itens. Passa pela Declaração de Salamanca, que é um documento internacional de direitos humanos para a educação especial. Nós temos uma convenção de pessoa com deficiência que o Brasil adota, internaliza igualmente uma emenda constitucional, votação em 2 turnos, 2 casas, por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Isso está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Não tem para onde fugir. Isso é Política Nacional de Educação de 2008, aqui teve um revezinho que nós tivemos uma política de 2020, foi revogada agora em 2023, então a de 2008, mesmo que ela não repristina automaticamente, mas a parte doutrinária dela ainda consta lá no site do Ministério da Educação e cobraram a de 2008, que eu acho muito antiga, mas foi cobrada aí, tá? 17, uma resolução do Conselho Nacional A4/2009, lei federal que fala da conhecida, né? Berenice Piana, dê uma lida nisso. Estatuto de Pessoa com Deficiência, não tem como fugir. São mais de 100 artigos. Muita atenção nos primeiros 10 artigos, que eles são vários conceitos. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que ao interagir com uma ou mais barreiras, não exerce seus direitos em igualdade. Antigamente, o EPCD cobrava ali do artigo 26 ao 30, educação, 26, é isso mesmo. Agora colocou ele aqui por completo. Olha a diferença, tá? Outro detalhe, o parecer também do Conselho da Educação 50 de 2023, outra resolução do Conselho de Educação do DF, todas nessa linha para as pessoas com deficiência, orientação pedagógica de educação especial, o caderno pedagógico para essa educação, o histórico de políticas da educação. Então, aqui você vai ter que entender como é que essas políticas voltadas, desde quando era portador de deficiência, pessoas com necessidades especiais, era o PD, depois PNE e agora é PCD. Uma evolução aconteceu, tá? Tecnologias assistivas, quais e como elas funcionam. Isso você tem uma base boa lá na Lei Brasileira de Inclusão e também é tranquilo. Você lembra, por exemplo, celulares, o quanto eles hoje podem facilitar, né, e criar uma melhor qualidade de vida para acesso à tecnologia para as pessoas com deficiência. Tá? O papel do professor nessa adequação, as diferenças entre dificuldades e transtornos de aprendizagem. Cuidado. Nós temos algumas coisas que são tidas como uma certa dificuldade e alguém tem um transtorno. Digamos, por exemplo, nós temos aí chamados o TDAH, o transtorno opositor, né? O TOD, né? Que alguns chamam. Nós temos também vários outros transtornos que vão aparecendo dentro das chamadas neurodivergências. Entender o cordão, né? Esse cordão colorido que muita gente ainda não conhece, está no EPCD, também é um ponto relevante. O papel do professor nessa educação inclusiva, sobre a questão desse assessoramento, parâmetros globais de estudo, prática pedagógica inclusiva, olha quanta coisa. Aqui a gente tem também uma questão de capacitismo, conceito de enfrentamento. Capacitismo, pessoal, é você fazer um paradigma, fazer uma referência a uma pessoa que ela não consegue alcançar um resultado em virtude de uma situação biopsicossocial. A questão da pessoa com deficiência não se olha mais a questão meramente de saúde. É biopsicossocial. A saúde das pessoas com deficiência vai ser totalmente analisada via SUS, Sistema Único de Saúde, com força na política pública de saúde que é gigante e tremenda. Eu, que perdi um pai no Dia dos Pais, dia 10, que Deus tenha, foi um guerreiro aí, 70 anos, foi atendido em situações gravíssimas via SUS, e foi atendido com muita qualidade. Inclusive, o GDF possui alguns convênios que, quando a UTI do SUS não está podendo se atende em particular, ele estava em um dos melhores hospitais aqui do DF, mas, infelizmente, né, a condição de saúde dele não deu.
Agora, se meu pai fosse uma pessoa com deficiência, para além do SUS, onde ele estiver, digamos que ele estivesse fazendo um curso superior, sendo pessoa idosa, ele teria todo esse suporte e esse cuidado social que a educação faz dentro da educação para as pessoas com deficiência. Não é mais uma visão social. É tanto que uma visão, me perdoa, de saúde, ó, deficiência, pessoa com impedimento de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Fins. Quando eu vou para a educação, é física, intelectual, beleza, sensorial e saúde. O mental, ele sai. A análise mental da pessoa com deficiência é uma análise para o campo da saúde e não no campo da educação. Olha que coisa diferenciada aqui. Então tem que estar de olho, tá? Noções sobre o TEA, as DIs, DMUs, o AH/SD, todos esses tipos de transtornos, né, ou deficiências devem ser analisadas, tranquilo, tá? Conhecimento sobre esses conceitos, essas classificações, implicação pedagógica sobre isso, adequações curriculares, a questão que liga aos jovens e adultos, ao EJA para essas pessoas com deficiência intelectual, beleza? Estudantes com as chamadas DIs, né, pessoal? Essa deficiência intelectual, como é que funciona essa educação prestada, mediação e aprendizagem, formação para o mundo do trabalho, e interface com políticas públicas de educação profissional, ou seja, como o ensino regular vai estar ali atuando junto à educação profissional e também o ensino especial, tá? Que a regra é que as pessoas com deficiência estejam no ensino regular. A escola deve ser inclusiva por sua natureza, mas também temos o ensino especial, beleza? Tranquilo como isso aí. Então, gente, é muita coisa para você sair aí, pum, você vira o tamanho. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esses títulos e vou fazer uma leitura holística e pegar pontos centrais de cada um e montar uma mini lista de palavras-chave. Depois dessas listas de palavras-chave, eu compro os exercícios e começo a realizar exercícios consultando essas palavras-chave. E também você está super convidado para estar conosco, onde é a hora do merchan e eu preciso fazer, né? Nos nossos simulados focados, né? Uma verdadeira mentoria, consultoria / simulado nessa área de legislação, de ECA, PCD e tudo isso que eu falei aqui, juntamente com a professora Amanda, ela vai estar aí colocando, siga aí a professora Amanda Gontijo, a gente vai estar postando, eu também. E você que quer estar numa turma presencial, 2 locais que eu indico para você. Você pode estar conosco lá no JAC Cursos, tá? Aqui em Taguatinga, uma turma muito centrada, professores excelentes ali atuando com muita expertise e experiência. E também lá em São Sebastião, o Instituto Gunnar, né? O Gunnar está lá conosco. Lá em São Sebastião, em frente ao Fórum de São Sebastião, tem uma turma que começa sábado em exercício. Você que é daí, São Sebastião, ai meu Deus, ali Jardim Botânico, Mangueiral, toda aquela região ali, né, do outro lado da ponte para cá, a coisa é diferente. Quem está ali do outro lado da ponte tem essa super turma ali para você. Então esteja conosco, siga as nossas redes sociais. Se eu, totalmente maluco, totalmente problemático, cheio de problema, menino, cachorro, obra, dívida, saúde na família. Se eu estou conseguindo passar, pô, por que você não vai conseguir? É o que eu sempre digo, quanto maior a sua dificuldade pessoal, você tem que focar no estudo, que é o meio de você não surtar, de você não pirar, ok? Eu sempre digo isso para os meus alunos, mando um abraço para todos que estão aqui conosco. Primeiramente aqui, ó, Lucas Primo, futuro policial penal do estado de Goiás, aluno lá do MP, um cara que a gente acompanhou de perto, deu material, tamo junto, dando dica, mas o esforço é seu, irmão. Você é brabo demais, o cara que sai das Forças Armadas de cargo estável, em busca de sair para dentro da polícia, não é para qualquer um, tá? Mandar um abraço aqui pro meu parceiro aqui, tá? Que é da administração, viaja pra caramba, ele é desenrolado, tá lá no curso, lá no processo concursos ali na Asa Sul conosco, mandar esse abração para vocês e para todos que estiveram aqui conosco, beleza? Então tá aí as turmas.
Peguei o conteúdo, coloquei palavras-chave, montei minha listinha, quase um ditado. O que é pessoa com deficiência? É isso. O que é DI? É isso. O que é transtorno TDAH? O que é? É isso. E depois disso eu faço e vou colocando questões, tá? Mandar um abraço, fazer um marketing também para uma aluna, né? A Catarina, pessoal. Catarina está aí conosco, estudando para concurso, e ela já é playboy, né? Catarina é arquiteta, faz um trabalho empoderado, hein, Catarina? Parabéns. Viu seu material lá, tá? Top. A Catarina, inclusive, vai fazer um desconto pro professor para fazer lá o resto do projeto lá da casa do professor, da área gourmet, da cozinha, do campinho de futevôlei, para a gente ter aqui em Ceilândia. Em Ceilândia eu tenho a honra de estar no espaço meu oásis, né? Ali é um dos melhores condomínios aqui da região. E a gente está lutando para isso, trabalha para ter qualidade de vida. Manda um abraço para o André Henrique, amigo, pega o material conosco, que me dá muita dica, me fortalece para estudar para caramba. Futuro PMDF está aguardando aí o curso de formação agora, né? Na verdade, aguardando não, você já está no curso, né, André? É isso? Rodrigão, ex-penal de Goiás, já foi aluno, hoje é colega de trabalho, agente socioeducativo lá comigo, irmão, tamo junto. E o ano que vem, esse ano tem concurso sedes, inclusive várias reuniões do campo social. A temática é bater que o concurso tem que sair esse ano. Ponto. O ano que vem é uma possibilidade, a gente vai aí buscar a nossa grande secretária Marcela Passamani e o seu esposo, que é o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a vice-governadora Celina Leão, governador Ibanez, sobre amanhã, sobre o ano que vem, o concurso do sistema socioeducativo. Talvez uma das melhores oportunidades de concurso do ano que vem aqui no DF. Inicial acima de R$9.000, lá tem um vencimento de 6 mil e pouco. Depois desse vencimento, você tem 25% de uma gratificação em cima desse mil, já vai para quase 8 e pouco. Você tem 640 de rango, você tem 500 de pós-graduação, já foi mais 1.009 e pouco. E você pode chegar a R$1.800 de hora extra. Então dá aproximadamente R$11.000 iniciais. E o final de carreira, 18.300 mais esses 1.800 de hora extra. Eu tenho um amigo meu que está no final da carreira lá, que hoje tira um bruto de R$20.000. Né? Então, assim, é uma conquista de luta de anos do nosso sindicato, por quem passou lá desde o Cristiano Torres, o Major, o André Henrique, que se tornou um desafeto funcional nosso lá por questões ideológicas sociais dentro da nossa atividade lá e políticas, o Clayton, excelente presidente, está lá conosco agora, e a luta incansável do nosso, né, presidente do FENAS, Cristiano Torres, em nível nacional, para que a nossa categoria se estivesse hoje como aposentadoria especial. A gente aposenta com 55 anos, com 25 anos de serviço, tá? Quem entrou antes do GDF nem tem a idade de 55, pode aposentar com menos. Então, eu digo para vocês, oportunidades estão aí. Vale muito a pena você pegar muito firme para essas oportunidades, tá? Vamos firme nesse professor temporário. Contem comigo nisso aí, tá joia? Vamos para cima das sedes, com força total, a gente tem uma expertise muito grande na parte específica, vai estar com a nossa consultoria / mentoria sedes em andamento e também para o sistema socioeducativo, agente socioeducativo no ano que vem. Estou desenhando melhor com qual empresa que a gente vai chegar e tá com esse serviço para vocês, sem contar que nem sempre a mentoria resolve, porque se você que está não consegue fazer o seu, você que tem muita dificuldade, precisa sentar ali, olhar o professor, ouvir o professor, curso presencial. E aí eu falo com muita tranquilidade onde eu trabalho. Lá no IMP Concurso, tanto em Águas Claras quanto na Asa Norte, um curso de excelência, um dos melhores do país. Processos concursos em unidades assim também excepcionais, tanto em Águas Claras quanto na Asa Sul. E também lá no IMP, lá no Impacto, no Gama, com o nosso professor Marcos Soares, que é da região do Gama. Impacto, um local com grande qualidade lá que dá para você fazer essa formação. E em turmas esparsas, já falei lá na Jaque Cursos e lá no GU, beleza? Tá? Vamos junto que vai dar certo. Contem comigo. Até a próxima.